A partir de hoje, a Virgem Maria vai entrar na intimidade mais profunda do teu coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Gente, estamos no último dia dos 7 dias de conhecimento de Nossa Senhora. Então hoje é dia de mergulhar dentro do mar, que é o Imaculado Coração de Maria. Deus juntou todas as águas e chamou de mar. E Deus juntou todas as graças e chamou Maria. E hoje você vai mergulhar no Imaculado Coração de Maria, mergulhar na intimidade desse Imaculado Coração. Hoje, 7º dia do conhecimento de Nossa Senhora, mas 26º dia do nosso caminho de consagração, a intimidade com a Santíssima Virgem Maria no cotidiano. E eu quero já trazer para você, com esse tema, um significado mais profundo de uma passagem bíblica que é muito querida ao nosso coração. João, capítulo 19, versículo 27, diz que assim que Jesus falou para João, eis aí tua mãe, eis aí teu filho, para a Virgem Maria, diz que João a acolheu na sua casa. Porém, eu quero ver com você um significado mais profundo dessa palavra, acolheu em sua casa. Qual foi a casa que João acolheu Nossa Senhora? Os estudiosos da Bíblia vão trazer uma explicação mais profunda para essa palavra. Tanto que algumas traduções colocam assim: a partir daquela hora, o discípulo amado a acolheu na sua intimidade. Porque, na verdade, a tradução literal da palavra no original em grego significa a acolheu em suas coisas. Olha só o que significa acolheu como suas coisas, como suas próprias coisas, em suas próprias coisas. A tradução mais profunda e mais correta significa que ele a acolheu na sua intimidade. Como coisa e propriedade vossa, mãe, eu sou, mas também vós sois minha. Foi te entregue a mim como coisa e propriedade minha. A mãe do céu é sua. A mãe do céu foi entregue toda a você. Jesus entregou ela de coração generoso, como seu testamento. No momento que alguém morre, entrega sua riqueza, seu tesouro, sua herança. E Jesus disse, eis aí sua mãe. E João acolheu nas suas coisas íntimas. E João acolheu entre as suas coisas, quer dizer, na casa do seu coração. Mesmo que uma das traduções mais comuns seja acolheu na sua casa, e de fato, João levou a Virgem Maria para cuidar dela. Ele de fato cuidou dela, mas muito mais do que na casa exterior, João acolheu Maria Santíssima na casa interior. E é exatamente isso que vamos meditar hoje. Não adianta fazer a consagração, não adiantaria mesmo renovar com frequência a consagração, se a vivência dessa consagração não for mergulhada no Imaculado Coração de Maria e ela no íntimo, no mais profundo do nosso coração. Então, a meditação de hoje nos traz esse trecho do Tratado da Verdadeira Devoção. Está na nossa página 158 do nosso livro dos exercícios espirituais. Não basta nos havermos dado a Maria uma vez na qualidade de escravos. Não basta mesmo fazê-lo todos os meses, todas as semanas. Seria uma devoção muito passageira e não elevaria a alma à perfeição a que é capaz de se elevar. Então, São Luís vai nos ensinar que muito mais do que somente renovar, e é muito importante, renovar essa consagração, o Espírito Santo faz reavivar mesmo, torna novo o significado da palavra renovar. Reaviva em nós a consagração. É necessário fazer essa renovação com frequência, fazer a nossa consagração, dizer que nós pertencemos a ela, renova essa entrega. Mas não basta somente isso. São Luís vai dizer, em Maria não há noite, pois ela jamais pecou, nem teve qualquer sombra de pecado. Maria é um lugar santo, é o santo dos santos, onde se formaram os santos. Então, nós precisamos entrar na casa dela
e deixar ela entrar na nossa casa. O nome disso é intimidade. Deus quer que você tenha intimidade com a Virgem Maria. Intimidade não é perder o respeito, intimidade não é relaxar no seu amor pela Virgem Maria, ao contrário. Uma intimidade de um verdadeiro filho se dedica muito mais à mãe, ama muito mais a mãe, é fruto de um convívio, é fruto de estar sempre com alguém. Quando você convive com alguém e ama essa pessoa, só um olhar você já entende a pessoa. É essa intimidade que Deus quer te dar com a Santíssima Virgem Maria. E João Paulo II, no seu livro, sua carta encíclica, Rosário da Virgem Maria, Rosarium Virginis Maria, nesse documento, o Papa João Paulo II ensina que quando você reza o Santo Rosário, você está num trato amistoso, de intimidade com Jesus e Maria. João Paulo II diz que quando você reza bem o Rosário, quando você deixa o Espírito Santo te ajudar na reza do Rosário, ali você está vendo um filme, estou dizendo com as minhas palavras, o que disse São João Paulo II. Você está vendo como que um filme da vida de Jesus, mas de mãos dadas com a Virgem Maria. Através do olhar de Maria, você percebe o que Maria sofreu, o que Maria se alegrou vendo Jesus nascer, vendo Jesus morrer. Então você acompanha a história da salvação, a história de Jesus, o único Salvador, de mãos dadas com Maria e sob o olhar, através dos olhos de Maria. Isso é muito profundo. Isso que João Paulo II nos ensina é algo muito profundo. É intimidade. O rosário bem rezado gera em você convívio, intimidade. E isso vai entrar no seu dia a dia. Isso vai entrar na hora que você está lavando a louça, que você está trabalhando, que você passa por uma tentação de ser honesto ou ser desonesto, que você passa por uma raiva. Como é que a Virgem Maria agiria no meu lugar? Opa, se ela está aqui do meu lado, eu vou agir diferente. Esse convívio de intimidade não é perder o respeito. Ao contrário, é crescer na imitação, é crescer no respeito. Mesmo que seja uma proximidade, é crescer no amor. E essa é a nossa proposta desse último encontro sobre o conhecimento de Nossa Senhora. Não basta um conhecimento intelectual, é preciso um conhecimento de convívio, de intimidade do coração. Para isso eu trago um exemplo para você de um ex-pastor protestante que se chamava Pastor Francisco e se tornou um diácono católico. Diácono Francisco. O diácono Francisco, quando era pastor, ele foi ensinar para os seus fiéis protestantes que, quando ele leu a passagem bíblica, isto é o meu corpo, ele foi ensinar que não era o corpo de Jesus, era só um símbolo. E quando ele fez essa explicação, ele entrou numa crise de fé. Como é que eu sou ministro da palavra de Deus e estou ensinando o contrário? Porque a Bíblia diz, isto é o meu corpo. E eu estou ensinando o que não é. E então ele pensou, é tentação do diabo. Ele começou a orar, começou a jejuar, começou a ler a palavra e ele tinha conhecimento do original no grego, leu e leu e leu e só aumentou. E ele chegou em outras passagens bíblicas que falavam mais profundamente sobre isso. Até que ele chegou em João capítulo 6, e ali ele teve certeza que Jesus estava na Eucaristia. Foi muito bonito o processo de conversão dele, ele conversava com o bispo, e o bispo foi esclarecendo os pontos que ele tinha dúvida, e o bispo perguntou, mas o que você acha da Virgem Maria? Ele disse, isso é idolatria, e os santos? Isso é idolatria. Então o pastor disse que ele não podia comungar o corpo de Cristo ainda, porque ele não comungava com toda a fé da igreja. E comunhão representa essa união total de fé e de moral. Tudo que a igreja ensina é tudo que a igreja vive. Então ele foi aprendendo aos poucos. E tudo que ele tinha dúvidas sobre a Virgem Maria, aqui na cabeça ele conseguiu tirar. Mas no coração ele não tinha tido uma experiência com ela ainda. O que aconteceu? Eles passaram necessidades, porque ele vivia do seu pastoreio como pastor protestante e agora não tinha fonte de renda. E infelizmente ele tinha vergonha de pedir ajuda na paróquia, de dizer que ele estava passando necessidade. Ele tinha 9 filhos. Então nesse momento de dificuldade, eles não tinham o que comer mesmo.
e se alimentavam unicamente das mandiocas que eram plantadas no terreno vizinho. E ali eles só comiam mandioca, faziam tudo de mandioca, e seus filhos começaram a pedir: pai, eu que estou com fome. Quando acabava a mandioca, às vezes eles não tinham mesmo o que comer, e ele dizia: bebe água, minha filha, bebe água. E ela dobrou os bracinhos assim, uma das filhas, e disse: eu quero ver se essa Virgem Maria, que você diz que ouve nossa oração, se ela vai me ouvir se eu pedir um marrom glacê para ela? E o pai disse: peça, minha filha, peça com fé. Eu quero ver se essa Virgem Maria, até amanhã, meio-dia, vai me dar esse marrom glacê. E ele conversou com a sua esposa e disse: vamos rezar, meu amor, para que o coração da nossa filha, tão recentemente aprendeu a crer na Virgem Maria, que ela não rejeite a Virgem Maria por causa da cruz que nós estamos passando. E durante a noite, antes de dormir, fizeram uma oração profunda, não para ela ganhar o marrom glacê, mas para ela não rejeitar a Virgem Maria, que Deus conservasse no coração dela aquela fé. No outro dia, pela manhã, apareceu uma Kombi com um sacerdote e uma fiel, cheia de doações, cheia de alimentos. Por quê? O padre disse para outra moça: explique para ele o que aconteceu. E ela disse: não me leve a mal, mas é porque eu tive um sonho. E nesse sonho você estava passando necessidade, precisando de ajuda. Mas não leve a mal, não. Se não for, você pode doar para outras pessoas. Ele, com brilho nos olhos, disse: minha senhora, foi Deus que te deu essa revelação. Eu estou realmente passando necessidade, não tive coragem de pedir, mas foi Deus, muito obrigado. E nisso a mulher abriu um sorriso e foi lá para a Kombi, colocou a mão num doce e olhou para as crianças. E não era a criança mais nova, era uma que tinha 9 anos, essa menina que tinha desafiado Nossa Senhora, né? E ela olhou para aquela menina e disse: este é o marrom glacê que a Virgem Maria mandou trazer para você. Nisso era exatamente meio-dia, a hora que ela tinha colocado para Nossa Senhora, a hora do Ângelus. Imagina, nesse momento, todos se olharam, o pai, a mãe e aquela menina, e todos começaram a chorar de gratidão a Deus, porque através da Virgem Maria, aquele pedido tinha sido atendido. Assim como em Caná, ela providenciou vinho novo, agora, esse ex-pastor dizia assim: tudo aquilo que eu tinha com a Virgem Maria, dificuldade de entender, eu já tinha entendido, mas aqui na minha cabeça. Mas agora, desceu para o coração. Não somente algo intelectual, eu tive uma experiência com ela. E a partir daí, eu passei a ter um convívio, uma intimidade mais profunda com a Virgem Maria. São Luís ensina que uma devoção verdadeira não é somente de pele, de sentimentos e emoções. Acontecem, e é necessário que aconteçam momentos fortes assim, de experiência sensível mesmo. Mas claro, um fiel não vive de uma devoção só de sentimentos. Mas São Luís diz: a devoção à Virgem Maria deve ser afetiva e efetiva, não somente de experiências sensíveis, mas principalmente de atitudes que mostram uma intimidade, um convívio constante, uma conversa com ela frequente. Então não é somente afetiva, mas é afetiva e efetiva. São Luís enfatiza a importância disso. Então é preciso viver, São Luís Maria vai explicar, por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Irmãos, será que isso não é exagero? Eu vou mostrar para você que não é, porque tudo isso nos aponta para viver por Cristo, com Cristo, em Cristo e para Cristo, que é a meta principal, é a meta final da nossa consagração à Nossa Senhora. Então, não basta nos havermos dado uma vez a Maria na qualidade de escravo, isso eu já li, não é? Não basta renovar com frequência a consagração, é viver junto dela, é viver nessa intimidade com a Santa Mãe. E, deixa eu ver se eu acho aqui o texto, que nós precisamos viver, está aqui no nosso livro, deixa eu ver. Ter profunda intimidade com a Virgem Maria, Mãe de Deus, será preciso, como ensina São Luís, fazer, pronto, é aqui,
todas as ações por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, a fim de fazê-las mais perfeitamente por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus. Todas as nossas ações devem ser feitas por Maria, com Maria, em Maria, para fazê-las todas por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus. E nós vamos aprender o que significa cada um desses termos, o que é viver, fazer todas as nossas orações, ações, atitudes por meio de Maria. O que é fazer todas elas em Maria. Vamos agora meditar, né? Por Maria, eu quero dar um exemplo para você. Fazer todas as ações por Maria significa possuir o Espírito que animava, que é o próprio Espírito Santo. O verdadeiro devoto deve renunciar ao espírito do mundo, mas também a si mesmo, abandonando a velha maneira de agir e pensar, a fim de surgir na sua alma as mesmas disposições que haviam na Virgem Maria. Entre tantos devotos da Santíssima Virgem, só os que se deixam conduzir por seu espírito é que são devotos verdadeiros. Quer dizer, você vai imitar a Virgem Maria. Viver por Maria, não somente imitar, você vai querer deixar ela te guiar. Você vai querer obedecer a Virgem Maria, agradar a Virgem Maria. E uma vez eu trago um exemplo para você. Um sacerdote que já faleceu, o Padre João. Ele era holandês, ele era grandão, mas era muito humilde, com coração de criança. E ele era padre de uma congregação, mas ele vivia com roupas de pessoas leigas, né? Roupas normais. Era um padre muito correto, muito brincalhão, muito bom, mas ele vivia com essas roupas normais, de leigo. Um belo dia aparece o Padre João aqui no nosso mosteiro, todo arrumadinho com a clesma, todo vestido de padre mesmo. E todo mundo brinca com ele, né? Padre João, o que aconteceu? Hoje veio de padre. E ele falou assim: foi Nossa Senhora que me chamou a atenção. Ali no livro do Padre Gobi, a mensagem dela dizia: meus filhos sacerdotes, voltem a usar o hábito eclesiástico, voltem a obedecer às normas da igreja. E aí eu passei a usar. E nós achamos graça. Por quê? Porque ele era um homem apaixonado por Nossa Senhora. Mesmo que esse secularismo tenha entrado na igreja, quando alguém é apaixonado pela Virgem Maria, ele vai se deixar obedecer a Jesus com a ajuda dela, a ajuda da mãe. O que Nossa Senhora falou na mensagem? Para obedecer às normas da igreja, para obedecer a Jesus que fala através da igreja. Mas o carinho da mãe ajudou aquele homem a obedecer à igreja. Quantas pessoas que não são casadas na igreja e por causa da consagração a Nossa Senhora sabem que não podem se consagrar em pecado mortal, nem para lembrar que o pecado mortal pode levar para o inferno. Mas quando chega para consagrar Nossa Senhora, muda a sua vida, ajeita tudo e vai casar na igreja. Quer dizer, vai obedecer a Jesus, mas por meio da Virgem Maria. Foi Nossa Senhora que trouxe. Nas aparições dela, ela nunca traz nenhuma novidade doutrinária. Ela simplesmente mostra a dificuldade do tempo e nos ensina a obedecer a Jesus nos tempos difíceis que nós vivemos. Então, esse viver as suas atitudes por Maria é através dela, por meio dela, na obediência, ela se deixar conduzir por ela, como Jesus menino se deixou conduzir. Então, por Maria significa que por causa dela, olha aqui, você governado por ela. E ela diz: fazei aquilo que ele vos disser. Eu quero agradar a Mãe do Céu. Eu quero agradar a nossa Mãe querida. E eu acabo agradando a Jesus por meio de Maria. Então, por Maria e logo em seguida, com Maria. Com Maria significa caminhar junto com a Virgem Maria. Imagina que você, nos seus caminhos, você sempre vai estar junto dela. Imagina sempre você estar com Maria, estar na presença dela. São Luís Maria de Montfort descobriram, algumas pessoas viram que ao lado dele sempre caminhava uma senhora. E uma vez uma pessoa foi dizer para ele, mais de uma pessoa, quem era aquela senhora que estava caminhando ao seu lado? E ele disse: você viu? Você deve ter uma alma muito pura para ter visto. Então, São Luís não revelava esse segredo, mas ele via Nossa Senhora.
Ele escreveu o seu tratado não somente por uma inspiração comum, mas porque ele teve mesmo o apoio da Virgem Maria. Ele teve mesmo a companhia da Virgem Maria. Tal era a sua intimidade. E algumas pessoas viram que ao lado dele estava sempre Nossa Senhora. Isso também Deus deseja para a sua vida. Ele deseja que você caminhe junto com Nossa Senhora. Quando você caminha junto dela, você tem vergonha de cometer o pecado, não é? Quando você vai pecar e tem uma pessoa que é uma pessoa muito de Deus perto de você, você fica encabulado, você não fala um palavrão. Se a pessoa tem costumes de fazer coisas erradas, diante de uma pessoa de Deus, essa pessoa se refreia mais. Se você está sempre na companhia da Virgem Maria, você vai ter vergonha, ódio do pecado. Você não vai tomar algumas atitudes porque não agrada a ela, porque você está junto dela, você está caminhando com Maria, significa imitar. Eu estou perto, próximo dela, eu vou começar a agir como ela age. Santa Bernadette via Nossa Senhora em Lourdes e ela começou a imitar o jeito que Nossa Senhora se comportava, o jeito que ela sorria. Tanto é que um homem grande pecador começou a zombar de Bernadette e dizer que era mentira, que tudo isso era mentira. E ela triste, porque aquele homem não acreditava, mas o homem desafiou. E se você é verdade que você vê, imite como é essa Virgem Maria. Ela, na humildade, na modéstia dela, ela não faria isso. Mas para poder converter aquele pecador, ela imitou como era a postura da Virgem Maria e o sorriso de Maria. Nesse momento que ela imitou, esse homem ficou tão constrangido, tão tocado pelo Espírito Santo, que ele se converteu. Então, você conviver com alguém acaba te fazendo imitar não só exteriormente, mas algo que vem de dentro para fora. A sua vida vai ser semelhante à vida de Nossa Senhora, que só viveu para adorar o seu Filho Jesus. Todas as atitudes de Nossa Senhora eram para agradar Jesus. Se você convive com a Virgem Maria, como diz aquele ditado popular, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. São Paulo diz em 1 Coríntios 15, más companhias corrompem os bons costumes, mas o contrário também é verdadeiro. As boas companhias te levam para costumes santos, costumes bons. Então, nosso livro está dizendo, com Maria significa imitar o seu modo de agir, porque todas as obras de Maria foram sempre perfeitas, sem nenhuma espécie de mácula aos olhos de Deus. Nós somos criados em Cristo para as boas obras, está em Efésios 2. E devemos, está aqui, São Luís diz, em todas as ações olhar para Maria como modelo acabado de todas as virtudes e perfeições que o Espírito Santo formou numa pura criatura. Imitá-lo na medida da nossa capacidade. Você vai pensar, como Maria procederia nessa situação? Você está passando pelo seu dia a dia e num momento difícil você pensa, como a Virgem Maria iria comportar-se no meu lugar? Claro, nas devidas proporções, você sendo homem, você sendo mulher, sendo criança, sendo jovem, sendo idoso, mas como seria o pensamento dela, a atitude dela, se ela estivesse no meu lugar? Esse pensamento vai te ajudar a imitar Jesus, porque ela foi a mais perfeita imitadora de Jesus. Então nós já meditamos por Maria, né? Tudo fazer guiado por ela, com Maria, na companhia dela, imitando essa boa mãe do céu. Mas agora nós vamos para um que me agrada muito, me alegra muito. Fazer todas as atitudes em Maria. Viver com a Santíssima Virgem Maria, crendo que ela é o jardim de Deus, onde ele passeava e tinha um profundo trato de amizade com ela. Você vai entrar dentro do coração imaculado dela. Você vai entrar dentro desse jardim fechado, como diz o Cântico dos Cânticos. Ó minha amada, tu és uma fonte selada, és um jardim fechado, hortus conclusus em latim, jardim secreto, jardim fechado é o coração de Maria. Claro, a alma de cada um de nós é esse jardim onde Deus quer passear, como diz o livro do Gênesis. Mas o coração de Maria é onde todos os filhos podem passear. É o lugar, é o paraíso terrestre,
como diz São Luís, o Éden, o jardim do Éden, o paraíso terrestre, era só uma figura do paraíso que é o coração imaculado de Maria. Mergulha dentro desse coração de mãe, não tenha medo. Aqui a gente entra no início da nossa formação. João a recebeu em si, dentro, nas coisas suas próprias. Nós estamos dentro do coração de Maria e Maria está dentro do nosso coração. E eu quero fazer uma meditação com você sobre este em Maria, do que diz Santo Agostinho. Ouça, eu vou contar uma historinha para você que você vai achar fantástica. Se você nunca ouviu, você vai gostar demais. Se você já ouviu, vai renovar a alegria dessa meditação. Santo Agostinho, ultrapassando-se a si mesmo, diz São Luís Maria, no número 33 do tratado. E a tudo que eu acabo de dizer, afirma que os predestinados para se tornarem conforme a imagem do Filho de Deus vivem neste mundo escondidos no seio da Virgem Santíssima. Lá nós estamos no ventre de Maria, olha só, em Maria, nós estamos no ventre de Maria. Lá eles são guardados, alimentados, sustentados e criados por essa boa mãe, até que ela os gere para a glória depois da morte. Este é propriamente o dia do seu nascimento, pois é assim que a igreja chama a morte dos justos. O mistério, o dia que a igreja celebra os santos é o dia da sua morte, porque ali foi o nascimento para o céu. Então, olha que meditação bonita. Todos os que amam Jesus, todos os batizados que vivem o seu batismo, são como crianças que estão dentro do ventre de Maria. Eu e você moramos dentro do ventre de Maria. Ela está nos preparando para nascer. Ela está nos gerando, nos dando sustento para a gente nascer para o céu. Olha que meditação bonita Santo Agostinho traz e São Luís vai comentar, não é? Ó mistério de graça, escondido aos réprobos e tão pouco conhecido dos predestinados. Quer dizer, os que estão no caminho da perdição não sabem desse segredo. E mesmo os que estão no caminho do céu, pouca gente entende a profundidade desse mistério. Nós vivemos dentro da Virgem Maria, isso é real, isso é profundo, não é imaginário simplesmente, não. Então, a sua imaginação pode te ajudar a entrar naquilo que é a realidade. Você está dentro do jardim, que é o coração de Maria. Quanto mais você se consagra nessa intimidade, mais você vai poder beber das graças desse jardim que Deus quis te colocar. Ouça agora essa história de um autor húngaro, de um escritor húngaro, que fez uma meditação profunda sobre aqueles que duvidam da existência de Deus. Olha como vem a calhar com essa nossa meditação de como nós estamos vivendo dentro do ventre de Maria, espiritualmente claro, dentro do coração de Maria. No ventre de uma mãe havia 2 bebês. Um perguntou ao outro: "Você acredita em vida após o parto?" O outro respondeu: "É claro, tem que haver algo após o parto. Talvez nós estamos aqui para nos preparar para aquilo que virá depois, mais tarde." "Bobagem", disse o primeiro. "Não há vida após o parto. Que tipo de vida seria essa?" O segundo disse: "Eu não sei, mas haverá mais luz do que aqui. Talvez nós vamos poder andar com as nossas próprias pernas, comer com as nossas próprias bocas. Talvez teremos outros sentidos que não podemos entender ainda agora." O primeiro respondeu: "Isso é um absurdo. Andar é impossível. Comer com a boca, ridículo. O cordão umbilical nos fornece a nutrição e tudo o que nós precisamos. Mas o cordão umbilical é muito curto. A vida após o parto, logicamente, está fora de questão." O segundo insistiu: "Bem, eu acho que há alguma coisa e talvez seja diferente daquilo que é aqui. Talvez a gente não vai precisar mais desse tubo físico, o cordão umbilical, não é?" O primeiro respondeu: "Bobagem. E além disso, se há mesmo vida após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá? O parto é o fim da vida e no pós-parto não há nada além de escuridão, silêncio e esquecimento."
ele não nos leva a lugar nenhum. E o outro disse: bem, eu não sei, mas certamente vamos encontrar a mãe, e ela vai cuidar de nós. O primeiro respondeu: mãe? Você realmente acredita em mãe? Isso é ridículo. Se a mãe existisse, então onde ela está agora? Se a mãe existe, então onde ela está agora? E o segundo disse: ela está ao nosso redor, estamos cercados por ela, nós somos dela e nela que vivemos. Sem ela, esse mundo não existiria e nem nós poderíamos existir. Disse o primeiro: bem, eu não posso vê-la, então é lógico que ela não existe. Ao que o segundo respondeu: às vezes, quando você está em silêncio, você pode se concentrar e se você se concentrar e realmente ouvir, você pode perceber a presença dela e pode ouvir a sua voz amorosa lá de cima. Que meditação profunda, né? Essa meditação é dirigida para aqueles que não acreditam na existência de Deus. É até irônico, né? O jogo de palavras. Assim como as pessoas dizem: Deus não existe, eu não posso ver, né? Mas se você... Então ele fala: mãe não existe, mas ela está ao nosso redor, nós vivemos nela. Que meditação profunda sobre a existência de Deus. Mas também que meditação profunda sobre o mistério de uma mãe espiritual que realmente foi dada como mãe, realmente te gerou no Calvário, realmente através das palavras eternas do Verbo do Pai: eis aí tua mãe, eis aí teu filho, você se tornou outro Cristo. Quer dizer, parte do corpo de Cristo. Cristão significa outro Cristo. Você se tornou realmente parte do corpo místico de Jesus, filho do Pai eterno e filho da Virgem Maria. Você vive nessa terra, misteriosamente, no coração de Maria. Mas quanto mais você se entregar, se consagrar a Jesus pelas mãos dessa mãe, mais você vai crescer na santidade. Então esse em Maria que nós estamos meditando é muito profundo. Santo Agostinho dá esse exemplo e eu li essa historinha para te ajudar a entender o exemplo que Santo Agostinho deu. Então, este lugar santíssimo é formado de uma terra virgem imaculada, da qual se formou e nutriu o novo Adão, sem a menor mancha ou nódoa, por operação do Espírito Santo que aí habita. Então, imagine que você está dentro de um oratório, dentro de uma capelinha, rezando a Deus. Essa capelinha é o coração de Maria. Se refugia, se esconde da tempestade dentro do coração de Maria, que você vai ter intimidade com o coração de Jesus muito mais. E por fim, nós vamos meditar sobre fazer todas as ações para Maria. Para Maria. Mas, irmão, a meta não é Jesus, esse para Maria. Eu mesmo vou dizer para você que quando eu li São Luís falando pela primeira vez para Maria, eu pensei: tem que explicar bem isso para o povo, senão o povo pode entender errado. Mas aqui na explicação que São Luís dá, já está tudo muito claro, olha só. Fazer todas as ações para Maria é considerar Maria como um fim próximo, um fim intermediário entre o devoto e Jesus, sem com isso desconsiderar que Jesus é sempre o fim último de tudo que se faz. Quer dizer, para eu chegar lá, por exemplo, eu estou aqui em Fortaleza. Se eu quero chegar lá no centro de Fortaleza, daqui do mosteiro, eu tenho que pegar a BR, eu tenho que atravessar a BR e depois que eu vou chegar lá no centro. Mas a BR não é a meta, mas é o caminho intermediário. A meta é chegar no centro. Assim também, Jesus é a meta. Nós fazemos tudo para Jesus, mas Nossa Senhora é a meta intermediária. Como assim, irmão Luiz Maria? Vamos ler o que São Luís diz. É preciso fazer finalmente todas as ações para Maria, porque desde que nos entregamos completamente ao seu serviço, é justo que façamos tudo para ela como um criado, um servo, um escravo. Mas como assim que nós fazemos tudo para ela, para agradar a Deus? Vou dar um exemplo muito concreto para você.
Eu sinto um chamado particular que Nossa Senhora diz ao meu coração e repete muito. Meu filho, leve todos para o meu imaculado coração. Por quê? Porque ela diz que a arca, assim como a arca de Noé, protegeu aqueles que se refugiaram do grande dilúvio. Hoje, a grande arca de Noé é o coração de Maria. Por que que eu quero que todos entrem dentro do coração de Maria, se consagrem a esse coração? Por que que eu sinto esse chamado de dizer a todos, entrem nesse coração para estar garantida a sua salvação? Por exemplo, eu falei para você do primeiro sábado do mês. Cada pessoa que faz a devoção dos 5 primeiros sábados do mês, pessoas que eu amo e que eu digo, faça essa devoção, eu já tenho certeza que essa pessoa que eu amo, esse amigo, esse parente, essa pessoa não vai se condenar ao inferno. Porque Nossa Senhora prometeu que quem abraçar essa devoção, eu prometo a salvação. Então, no fim da história, o que a devoção do primeiro sábado do mês levou a pessoa a fazer? Confessar, porque tem que confessar cada mês antes de comungar. Comungar bem, reparar o coração de Maria. Levou aos sacramentos, levou à igreja, em última instância levou a Jesus Cristo presente na Santíssima Eucaristia. Então você percebe? Eu fiz isso para Maria, levar as pessoas para o coração de Maria. Mas qual é o fim último? A salvação em Jesus Cristo, que é através da igreja, através dos sacramentos, especialmente da confissão, e da Eucaristia. A pessoa vai ter uma vida eucarística, a pessoa vai ter uma experiência profunda e íntima com Jesus, vai odiar o pecado que fere o coração de Jesus, e tudo isso por meio da Virgem Maria, aquela que diz, fazei tudo o que ele vos disser. Então Nossa Senhora é um meio, é um instrumento que Deus nos deu para amar mais a Jesus, para ser fiel a Jesus e jamais se separar de Jesus. Entende isso? Esse agir para Maria é dizer, eu sou teu servo, mãe, eu sou teu escravo, porque a senhora disse que era escrava do Senhor. Eu sou teu escravo de amor, eu quero trabalhar para a senhora, porque a senhora só trabalha para Jesus. Está entendendo? Não, numa empresa, você vai ver o departamento que mais faz promover a empresa. Existem vários departamentos, mas normalmente existe aquele que é o preferido do dono da empresa. Pronto, Nossa Senhora é aquela que mais vai fazer você trabalhar bem nessa empresa, que é a salvação das almas, que é a Santa Igreja de Deus. Levar todos ao seu coração imaculado é a nossa meta intermediária. Nossa meta é levar todo mundo para o coração de Maria, se consagrar a Maria. É a meta intermediária para todos chegarem aos sacramentos da salvação que a igreja deixou, que Jesus deixou na igreja, para todos se batizarem, se confessarem, viverem o seu batismo e viverem uma vida eucarística. Para isso é que nós ensinamos a viver uma vida mariana, para viver uma vida evangélica e eucarística. Enfim, evangelizar, salvar almas. Quando levamos as almas a Maria, ela torna essas almas adoradoras, profundamente eucarísticas e profundamente buscando imitar Jesus, carregar bem a sua cruz. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo final. E vamos para o nosso propósito de hoje. Toma a Virgem Maria por sua melhor companhia, e ela te conduzirá a Jesus. Ali, o seu coração encontrará paz, alegria e liberdade. Por isso, se você quer ser um verdadeiro devoto de Nossa Senhora, é preciso aprender a fazer todas as coisas com o mesmo espírito dela. Tome como um propósito para a sua vida fazer todas as coisas pensando em Maria, por amor a ela, e entregue o fruto de todas as suas ações nas mãos dela, para que ela ofereça a Deus. Como São Luís diz no tratado, um servo, um camponês, quer dar um presente ao rei, ele só tem uma maçã, mas se ele entrega essa maçã para a rainha vai colocar numa bandeja de ouro, com flores, e vai apresentar ao rei dizendo, olha, foi o irmão Luís Maria que te deu, aquele pequenininho ali, mas ele te deu com todo amor. E ela, com o sorriso dela, vai encantar o rei, e o rei vai ficar muito feliz,
com as suas boas obras sendo entregues ao Rei Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. E uma dica que eu dou para você também, no Tratado da Verdadeira Devoção, fala dos apóstolos dos últimos tempos. Também no texto de Nossa Senhora de La Salette, no Segredo de La Salette, ela fala que nos tempos difíceis, esses que vão viver na intimidade com ela são chamados os apóstolos dos últimos tempos. E eu vou ler para você. Antes disso acontecer, haverá uma falsa paz no mundo. Não se pensará em outra coisa a não ser em se divertir. Os maus se entregarão a toda sorte de pecados. Mas os filhos da Santa Igreja, os filhos da fé, os meus verdadeiros imitadores, acreditarão no amor de Deus e nas virtudes que me são mais caras. Felizes essas almas humildes, conduzidas pelo Espírito Santo. Eu dirijo um premente apelo à terra, um apelo aos verdadeiros discípulos de Deus, do Deus vivo que reina nos céus, um apelo aos verdadeiros imitadores de Jesus Cristo, feito homem, único e verdadeiro Salvador dos homens. Apelo aos meus filhos, meus verdadeiros devotos, aqueles que se entregaram a mim para que eu os conduza ao meu divino Filho, aqueles que eu levo, por assim dizer, nos meus braços, que vivem do meu espírito. Enfim, eu apelo aos apóstolos dos últimos tempos, aos fiéis discípulos de Jesus, que viveram no desprezo do mundo e de si próprios, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e no desconhecimento do mundo. É chegado o tempo que saiam para iluminar a terra. Ide e mostrai-vos a todos como meus filhos amados. Eu estou convosco e em vós, contanto que a vossa fé seja a luz que vos ilumina nesses tempos, nesses dias de desgraça. Estou convosco, com Maria e em vós, em Maria, e você também está nela. O discípulo a acolheu nas suas coisas. Que o vosso zelo vos faça como que famintos pela glória e honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, pequeno número que enxergais, pois aí está o tempo dos tempos, o fim dos fins. Os apóstolos dos últimos tempos são uma profecia, aqueles que nesses tempos se consagram totalmente como escravos de amor a Jesus pelas mãos de Maria. No próximo encontro, nós vamos entrar no conhecimento central de Jesus Cristo. Depois de Nossa Senhora ter preparado o terreno, nós vamos mergulhar no objetivo central e final da nossa consagração: conhecer, amar e nos entregar 100% a Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro. Vamos agora fazer nossas orações. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica,
tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo o pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desespero, de toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade no coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, envia-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes o coração de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, bendita Mãe de Deus, fecunda e sempre virgem, portal feliz do céu. Ouvindo aquele ave do anjo Gabriel, mudando de Eva o nome, trazei-nos paz do céu. Ao cego iluminai, e ao réu livrai também. De todo o mal guardai-nos, e dai-nos todo o bem. Mostrai ser nossa mãe, levando a nossa voz,
a quem por nós nascido, dignou-se vir de vós. Suave mais que todas, ó Virgem sem igual, fazei-nos mansos puros, guardai-nos contra o mal. Ó dai-nos vida pura, guiai-nos para a luz, e um dia ao vosso lado possamos ver Jesus. Louvor a Deus o Pai, e ao Filho o sumo bem, com seu divino Espírito, agora e sempre. Amém.